Muito bem, meus irmãos. Graças ao Senhor por isso. É muito bom a gente ver as gerações dentro da igreja, né? Um presente de Deus para nós. Nós vamos meditar na palavra do Senhor. E depois de um intervalo no mês de missões, eu digo que na semana passada a gente já voltou para o texto de Romanos, mas eu fiquei 5 domingos aqui entre vocês, sentados, recebendo os nossos irmãos que compartilharam a palavra. A gente vai agora seguir, como fizemos domingo passado. E eu gostaria que nós, nesse momento, antes da gente ler o texto de Romanos, a gente fosse para um texto que tem que pautar a nossa atitude no coração, que é Deuteronômio 29, 29. Eu queria que você lesse comigo. Deuteronômio 29, 29. Antes da gente ler o texto de Romanos de hoje, a gente não pode perder de vista esse conselho da palavra de Deus para o seu coração, para o meu coração. Então ele nos diz assim, olha só, é um lembrete, tá? Eu sei que todo mundo já sabe disso. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então o texto está dizendo que as coisas encobertas, elas pertencem ao Senhor. Tem coisas que Ele deixou para Ele, e isso pertence a Ele. Mas tem coisa que Ele revelou na palavra. E Ele revelou para quê? Está aqui no texto. Ele revelou a nós, a você, a mim, para sempre. Para quê? Para que a gente cumpra. Então tem coisas, irmãos, como a gente vai lidar a partir das próximas pregações, capítulo 9, 10 e 11 de Romanos, que nós vamos lidar com coisas que Deus decretou na eternidade e revelou na palavra, mas não totalmente. E a gente precisa ter consciência de que tem coisas que pertencem a Ele. Tem mistérios que são do Senhor e Ele revelou na palavra. A gente não pode negar o que Ele revelou na palavra. Mas tem coisas que a nossa mente finita, nós fomos criados no tempo. A nossa mente finita não compreende as coisas da eternidade. E a gente precisa saber se humilhar diante de Deus. E dizer, Deus, o Senhor revelou, eu aceito, não nego porque o Senhor revelou e está na Bíblia, mas é um mistério que a minha mente não alcança. Então, a gente precisa ter isso claro no nosso coração para a gente ler o texto de hoje. Agora eu convido você a, junto comigo, ler Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 18. Romanos capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 18. Meu Deus, eu fiquei com a medalha aqui. Causando cobiça nos irmãos por causa de chocolate, olha só. Todos acharam? Então diz assim a palavra de Deus. Digo a verdade em Cristo, não minto, e a minha consciência confirma isso por meio do Espírito Santo. Sinto grande tristeza e tenho incessante dor no coração. Porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas. A eles pertence a adoção, assim como a glória, as alianças, a promulgação da lei, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos Deus bendito para sempre. Amém. E não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, pelo contrário,
Por meio de Isaque será chamada a sua descendência, isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. E isso não aconteceu somente com ela, mas também com Rebeca, ao conceber de um só, de Isaque, nosso pai. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho serve o mais moço, como está escrito: amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então? Que Deus é injusto? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, isto não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus, que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: foi para isso mesmo que eu o levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem Ele quer. Oremos. Deus, Tua palavra está lida e nós cremos que ela é a revelação do Senhor para nós. Nossa mente, Deus, é finita e ainda sofre os efeitos da queda. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito. Sem a iluminação do Teu Espírito, nós não compreenderemos a verdade revelada. Mas nós cremos que o Senhor enviou o Seu Espírito e Ele habita em nós. E nos fará saber a revelação que o Senhor nos deu. Nesta manhã, Senhor, aqui está o Teu povo, nós precisamos Te conhecer. Nós precisamos entender tudo o que faz parte da Tua revelação. Anima o nosso coração, Senhor, venha a nós. Senhor, o Senhor é conhecedor de cada ovelha Tua que está aqui, a começar por mim. O Senhor sabe o que passamos na semana, o que se passa dentro de nós neste momento. E nós pedimos, ó Deus, que o Senhor nos alcance, Senhor. Que o céu venha à terra no momento da palavra. Deus, e que a Tua voz nos marque e reforme a nossa mente. E o Senhor nos dê um olhar para interpretarmos esta vida, Senhor Deus, pelo céu. Para isso nós temos a Tua palavra. Senhor Deus, não deixe que as coisas lá de fora, do amanhã, da semana, roubem de nós a alegria de entendermos a Tua vontade. É a nossa oração no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é aqueles textos assim que se a gente pudesse, a gente diria: não vamos pregar. Vamos fazer uma aula e vamos conversar sobre isso. É mais fácil que a gente... Mas, quando a gente se propõe a expor a palavra de Deus sequencialmente, a gente não está autorizado a tirar nada da Bíblia, porque a Bíblia é a revelação do jeitinho, e ela precisa ser ensinada do jeitinho que Deus deu para nós. Então, nesse texto de hoje, o tema do nosso sermão, conforme a proposta que a gente já fez de agenda para este ano, é: a misericórdia depende de Deus. E nessa porção da palavra de Deus, a gente vai lidar com uma questão que ao longo dos séculos dá muita discussão, mas o nosso objetivo aqui é a gente ficar com aquilo que Deus fala no nosso coração. Como entender o verdadeiro Israel? Como é que a gente junta? Deus escolhe um povo lá no Antigo Testamento. Como a gente leu, Deus dá para eles uma lei, os liberta, dá para eles uma lei, dá uma terra, coloca governantes, dá uma história, os oráculos, as alianças, termos que a gente leu aqui. Esse povo se volta as costas para esse Deus, e Deus chama quem não era povo, que a Bíblia vai chamar de gentios, eu e você, que não descenderam de Abraão, o patriarca, segundo a carne e o sangue, mas por causa de uma promessa foram inseridos no povo de Deus. Aí beleza, até aqui está tudo certo.
Como é que a gente lida hoje com a escolha que Deus fez do povo dele, de acordo com toda a história do Antigo Testamento, até desembocando no Novo? Então hoje a gente encontra uma série de possibilidades, moldes teológicos para isso. E o nosso objetivo não é entrar nessa roda da discussão, mas a gente olhar o texto pautado por Deuteronômio 29, e sabendo que aquilo que está na palavra, que são absolutos da fé, a gente tem que trazer para a nossa confissão e trazer para nosso fundamento de fé. Quando Paulo escreveu isso daqui, ele poderia parar a carta de Romanos lá no capítulo 8, né? Terminamos uma maravilha. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele mostrou que Deus graciosamente, ele pegou a gente quando a gente estava lá, todo mundo pecou, 3:23 de Romanos, e carece da glória de Deus. Mas nosso Deus, sendo rico em misericórdia, ele foi lá, à luz de Efésios, ele nos deu vida. E aí, pela graça de Deus, nós podemos ver a obra de Jesus em nós e dizer: nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Ele nos alcançou, como o próprio Paulo diz no capítulo 1, esse evangelho é o poder de Deus para a salvação, primeiro do judeu, mas também do grego, ou da versão que você tem, também dos gentios. E nós fomos alcançados por tão grande salvação. Agora Paulo, como um judeu, ele está dizendo: e agora? Eu estou preocupado com os meus compatriotas. Termo que a gente lê, eu estou preocupado. Ele diz, olha, ele começa assim dizendo: eu digo a verdade, não minto, e digo ainda com o testemunho do Espírito Santo. Ele coloca o Espírito Santo na conversa. Eu digo com o testemunho do Espírito Santo, de que eu quero voltar o meu olhar para os meus compatriotas. E aí ele toma emprestado a palavra de Moisés em Êxodo 32, quando Moisés vê o povo pecando deliberadamente lá no deserto, ele falou: Deus, por favor, não risca o nome desse povo não. Se eu posso fazer alguma coisa, ou eu posso perder para que eles ganhem, para que o Senhor o Senhor tenha misericórdia dele. Paulo faz a mesma coisa aqui, ó. Ele colocou isso, ele falou: olha, eu tenho tanta preocupação por ele, eu desejaria, versículo 3, ser amaldiçoado, separado de Cristo por amor dos meus irmãos, meus compatriotas segundo a carne. Aí talvez você diga assim: problema de Paulo, que era judeu, eu estou em São Paulo, no Brasil, século 21, não tenho nada a ver com os judeus. Aí, meu irmão, eu quero te dizer que se está na Bíblia e foi revelado, você precisa ocupar a sua cabeça e a sua fé, sim. Embora isso aqui esteja num contexto ali da carta de Paulo à igreja de Roma, mas isso é verdade revelada, e isso serve para o meu coração e para o seu também. Paulo tem consciência dos pecados de Israel, ele tem consciência dos privilégios que aquele povo recebeu de ser adotado por Deus. O termo Israel, ou israelita, no uso que ele faz aqui, é um termo de Deus Deus se dirigindo a Jacó, dizendo: eu formei para mim um filho povo, e ele está usando no sentido mais puro aqui, são israelitas, filho e povo. Eles receberam a adoção, foram adotados por Deus, Deus os escolheu, Deus lhes deu o templo, Deus lhes deu as alianças. Eles são um povo que historicamente foi muito privilegiado. E aí, diante disso, ele faz duas perguntas que eu queria que a gente pudesse pensar para o nosso coração. Então o sermão de hoje tem duas lições, e eu quero que você preste bastante atenção aqui. Paulo abre o coração dele dizendo que está preocupado com seus irmãos, fala que gostaria de poder ajudar nesse sentido, não sei, como a gente leu no versículo 3, no 4 e no 5 ele fala da beleza e privilégio que aquele povo recebeu, e aí no versículo 6 ele chega com uma pergunta. Não tem uma pergunta, mas a gente pode colocar: a palavra de Deus, e não pensemos que a palavra de Deus falhou. Então a pergunta, o primeiro ponto é: a palavra de Deus falhou? Porque Deus escolheu um povo e esse povo falhou. Deus escolheu um povo para si e esse povo não cumpriu a missão.
E aí Paulo vai dizer, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Versículo 6 até o versículo 13. Eu vou ler de novo. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos. Pelo contrário, por meio de Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, não são os filhos da carne que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são contados como descendência. Porque a palavra da promessa é essa: por esse tempo voltarei e Sara terá um filho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que dentro do Israel étnico, dentro do povo que Deus escolheu, existe um Israel espiritual. E esse Israel, ou seja, esse Israel espiritual está dentro do Israel étnico. Os filhos de Abraão são chamados filhos de Abraão, não são segundo a carne. Estou parafraseando o que a gente acabou de ler. Não são segundo a carne, mas de acordo com a promessa que Deus fez para Abraão. De você, eu vou te dar uma descendência muito numerosa, e em você, benditas serão todas as famílias da terra. Muitas famílias da terra vão ser benditas em você. E aí, como é que a gente pode entender, então, Deus escolhe um povo, para que nesse povo Deus lhes dá uma promessa com o objetivo de trazer muitos para essa relação filial. Irmãos, se a gente olhar a história de Israel, e como a gente vê no texto de Romanos e em outros textos, tem que ficar claro para a gente que Israel de fato, quando Jesus Cristo veio, eles endureceram o coração para o Messias. Eles resistiram à oferta que Deus fez de redenção por meio de Jesus Cristo. Mas Deus usou aquela rejeição e colocou os gentios nessa promessa. Nós somos inseridos nessa promessa. Então, quem não era na linhagem descendente de Abraão, em Cristo Jesus passou a fazer parte dessa promessa, e isso é um privilégio para nós. Nós fomos inseridos como um único povo do Senhor. Agora, significa que a eleição que Deus fez do povo se perdeu e a igreja substituiu Israel? De jeito nenhum. Deus não vai negar-se a si mesmo. Quando o número dos que Deus quer alcançar para a salvação, e isso não nos compete saber, estiver na medida do que Deus sabe que deve estar, dos gentios alcançados por salvação, a gente vai ver isso nos próximos capítulos. Deus quer pegar e enxertar os galhos dos judeus e colocar junto. E assim a gente vai viver o Israel, a gente vai poder ver essa obra maravilhosa de Deus usar um povo, eles endurecerem o seu coração, Deus trazer um povo que não era o seu povo, fazer deles pela promessa seu povo, e ainda assim Ele futuramente trazer de volta e enxertar galhos de judeus no tronco principal, e todo Israel do Senhor ser salvo. Por isso, nós não podemos aqui hoje como igreja dizer, me orgulho de olho com desprezo pelo passado étnico de Israel, e me orgulho de Deus ter me feito igreja e ser o verdadeiro Israel de Deus. Nós, igreja, fazemos parte do Israel do Senhor, porque somos filhos da promessa em Cristo Jesus. A promessa de Abraão nos alcançou, mas Deus não nega a eleição que Ele fez do seu povo, e Ele sabe que todo aquele que Ele quer trazer etnicamente para a sua promessa precisa passar pela aceitação do Redentor Cristo Jesus como Messias. Por isso, quando o número dos gentios estiver pronto, e isso está no conhecimento do Senhor e não a nós, Deus vai colocar os galhos dos judeus, e então virá o fim.
Por isso a gente não pode hoje, eu queria trazer nesse primeiro ponto uma atitude de desprezo pelo povo judeu. Porque, e nem questionar se as promessas de Deus para eles falharam. Os filhos de Deus, eles, de fato, irmãos, os filhos de Israel, eles foram os filhos escolhidos pelo Senhor, e o nosso Salvador era judeu. O que nós precisamos fazer? Orar por eles e evangelizá-los. Para que esse povo reconheça Cristo como seu Salvador. Talvez você diga, Cristo, eu saí da minha casa. E Deus vai falar hoje, eu estou tanto problema, e Deus vai falar do povo judeu. Irmãos, essa é a porção do Senhor, do Evangelho, da palavra para mim e para você, sim. Deus não esqueceu das suas promessas, Ele as cumpriu, nos colocou nessas promessas, e a gente precisa olhar o Deus que fez a promessa como um Deus imutável, e isso nos dá segurança no caráter dele. Deus, que maravilha! O Senhor escolheu um povo, esse povo voltou as costas para o Senhor chamou um povo que não era povo, e neles, daquele que veio na linhagem, e aqueles que creram no Messias, e os que não tinham a linhagem, e creram no Messias, o Senhor fez um povo só, mas o Senhor ainda não nega a si mesmo, permanece o mesmo, e as suas promessas são tão poderosas que o Senhor pode buscar novamente, e enxertar os galhos no tronco principal, para que esses possam, reconhecendo que Cristo é o Salvador, se rendam e recebam a salvação. Então, o primeiro ponto é que Deus, Ele não falhou as suas promessas para Israel, e Ele trouxe esse povo, e aí o que eu queria aplicar para o nosso coração é que a gente não pode olhar para eles com orgulho e dizer, nós tomamos o seu lugar. Ninguém tomou o lugar de ninguém, nós todos somos atraídos à cruz pela obra redentora de Cristo Jesus. E o que deve impelir o nosso coração em relação a qualquer povo, tribo, língua e nação, é missão. Missão de anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Mas tem um segundo ponto aqui, que vai do versículo 14. E, irmãos, o sermão de hoje é isso aqui. O que você vai fazer com ele, você vai perguntar para Deus e vai falar com ele, porque eu não sou Deus na sua vida, mas essa é a palavra dele, e esse é o recado dele para nós. Versículo 14, que diremos então, Deus é injusto? Essa é a segunda pergunta. Então as promessas de Deus falharam porque Israel falhou? O poder estava na mão deles? Não. A promessa de Deus se cumpriu e vai se cumprir. E nós vamos viver quando vai ser o número dos gentios e virá o fim, isso não nos compete saber. Mas que Deus, Ele tem para nós, dentro do Israel étnico, um Israel espiritual, e nós fazemos parte disso por causa da promessa, a promessa de Cristo, e ela nos alcançou? Sim. Mas Ele também tem o poder e a agenda de trazer Israel étnico para dentro desse Israel espiritual. Lutemos com Ele nessa missão. Lutemos com ardor no nosso coração nessa missão. Oremos por isso. E que Deus nos livre de todo orgulho, porque a salvação e o orgulho não combinam. Mas a segunda pergunta é, Deus age injustamente? Ele escolhe uns e outros não? Aqui, ore por mim. Paulo coloca essa pergunta. Está usando um recurso da retórica aqui para dizer, deixa eu antecipar os argumentos de quem vai ler e vai falar, mas não é bem assim. E aí ele coloca, e graças a Deus ele mesmo já responde. Deus é injusto? Ele vai dizer, de maneira nenhuma. Não, Deus não é injusto. Ele escolhe ter misericórdia de quem Ele quer. Esse é o argumento de Paulo, vamos pensar sobre isso. Então eu não vou responder nada além do que ele colocou aqui.
Ele está dizendo, e aí ele usa duas figuras do Antigo Testamento. Abraão teve 2 filhos, Isaque e Ismael. Os 2 eram descendentes naturais dele. Mas Deus escolheu fazer a descendência em Isaque e não em Ismael. Ser descendente natural não garantia nada. E aí ele volta depois para Jacó com a figura de Esaú e de Jacó. E ele está dizendo, os 2 estavam lá no ventre ainda. E Deus já tinha escolhido Jacó para ser o herdeiro, aquele que viria na esteira da promessa. Por que Paulo está usando esse argumento? Para dizer que Deus escolheu e a escolha se origina na mente dele. Ela se origina na mente e na vontade daquele que chama. Eu amei Jacó e desprezei Esaú. Talvez na sua versão tenha aí, odiei Esaú. Não é que Deus vai odiar. É a mesma linguagem de Lucas capítulo 14, quando ele disse, se alguém quiser vir após mim, e não odiar, é no sentido de desprezar, não pode amar mais. A gente já até pregou isso ano passado. É a mesma ideia aqui. Deus não odiou Esaú, mas ele escolheu, isso é um ato livre, que se originou na vontade e na mente daquele que chama. Por isso, irmãos, para responder essa pergunta, Deus agiu injustamente? Não. A graça de Deus, ela é livre, concedida graciosamente, e Deus, soberanamente, como um ato livre da sua vontade, ele elegeu e escolheu quem ele quer, por razões que ele não precisa dizer para nós. Difícil, né? Difícil para a nossa mente que quer saber tudo. Por isso que eu comecei com Deuteronômio 29. Porque Deus escolheu a gente em Cristo Jesus, diz Paulo em Efésios capítulo 1, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor Ele nos predestinou. Ele fez isso fora do tempo e na eternidade. Nós nascemos no tempo e temos uma mente caída, marcada pela finitude. Mas o fato da gente não conseguir alcançar essa lógica da mente divina na eternidade, por ser divina, não autoriza você e nem a mim a dizer, eu vou negar porque eu não entendo. A nossa postura tem que ser, é um mistério. Está revelado. Eu fui criado e caí, a minha mente finita não alcança, mas eu não posso negar. Agora, no plano redentivo, eu sei que Deus me elegeu. Por graça. Isso é um ato livre da sua vontade, porque Ele me elegeu em Cristo Jesus antes da fundação do mundo. Para que eu seja, com que propósito? Para que eu seja santo e irrepreensível. A graça, irmãos, a eleição ela é livre e concedida graciosamente. Por que você foi um escolhido por Deus antes da fundação do mundo? O que é que você fez para isso? Nada. Por que Deus escolheu você? Por Ele. O que você ia fazer de certinho para Ele dizer, vou investir, postar as minhas fichas nesse povo? Nada. Por que Ele escolheu um povo que negou e ficou incrédulo e voltou as costas para o Messias? Por um ato livre da sua vontade. Isso humilha a gente, mas ao mesmo tempo diz, o que eu fiz para merecer? Ele me escolheu. A eleição, irmãos, ela é individual, é para você. É para o José, que está ali no ventre da Lídia. É para o Cris. A eleição é individual. Deus escolheu pessoas. Gentios e judeus. Mas Deus também elegeu corporativamente seu povo. E essas duas coisas estão interconectadas. Eu, Cristo, fui escolhido para a salvação. Você foi escolhido antes da fundação do mundo para ser salvo. E Deus colocou isso nesse plano.
Escolheu um povo, deu a eles o templo, os oráculos e tal, as alianças. Dele veio Jesus, o Redentor. Eles colocaram esse Redentor lá na cruz. E aí Deus chamou um povo que não era povo. Nós fazemos parte disso. E nos vimos eleitos por Cristo Jesus, chamados para a salvação. Mas corporativamente, no futuro, quero conectar as duas coisas. Deus ainda quer trazer os galhos para essa... os galhos étnicos para essa agenda. E a gente precisa estar conectado com isso. Paulo mostra, irmãos, que na salvação, nós temos o quê? A misericórdia divina. Porque o que nós éramos merecedores, à luz de Romanos 3, 23, todo mundo pecou e carece da glória de Deus. Paulo está dizendo assim, se Deus elege por um ato livre da sua vontade, a reprovação está em nós, porque nós somos pecadores. Deus não tem obrigação de nos salvar. Deus também não é responsável pelo nosso pecado. Eu e você, nós estávamos condenados, por quê? Porque pecamos. Esaú perdeu a sua primogenitura por conta do seu pecado. Quando Deus endureceu o coração de Faraó, exemplos que Paulo está usando, quando Deus endureceu o coração de Faraó, Deus não foi o autor necessariamente dessa dureza. Tem um autor que diz o seguinte: nem aqui, em nenhum outro lugar, se vê que Deus endureceu o coração de alguém que já não tivesse esse coração endurecido por conta do seu próprio pecado. Então Deus está fazendo o quê? Eu entreguei o Faraó à sua própria condição. Mas eu uso isso. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Aos olhos de Deus, o ser humano está nessa condição de criado e caído e alvo da sua ira. Mas se alguém que é alvo da ira de Deus, e todos nós éramos, foi achado não mais culpado, é porque Deus exerceu misericórdia. E é isso que Paulo está querendo dizer aqui. Paulo está querendo dizer, meus irmãos, Deus escolhe ter misericórdia de quem Ele quer. Todos pecaram. Mas Ele, por um ato livre da sua vontade, decidiu exercer misericórdia. E isso mostra o seu poder de salvação. Você é alvo dessa misericórdia. Eu sou alvo dessa misericórdia. Nós cantamos aqui, irmãos, hoje, muita coisa da misericórdia do Senhor. Ela se renova, a gente abriu o culto hoje dizendo isso. E às vezes, irmãos, o ponto que eu quero aplicar para o nosso coração aqui é que o fato de nós estarmos aqui hoje significa que a gente precisa dizer, eu só estou aqui porque Deus decidiu ter misericórdia de mim. Essa misericórdia foi a causa de eu não estar entregue à dureza do meu próprio coração. Morto no meu delito e transgressão, como diz Efésios capítulo 2. Ele foi lá e misericordiosamente, por um ato livre da vontade dele, Ele me escolheu e me deu vida. Portanto, hoje, Paulo não está aqui querendo explicar por que Deus agiu de uma maneira justa. Ele está querendo dizer assim, Deus, quando te alcançou com misericórdia, fez isso somente por causa dele. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Mas minha mente queria saber por que ele agiu assim. Lá na eternidade a gente acerta as contas. A gente fala, ei Deus, agora que eu não tenho mais os efeitos da queda na minha mente, e eu estou na eternidade, estou livre do tempo, dá para eu entender? Porque hoje, essa é uma coisa que está com o Senhor. E Deuteronômio 29, 29 precisa entender. Que Deus revelou, mas é mistério. Difícil, né, irmãos? É difícil, eu trabalho com, vocês sabem, na educação. E na educação a gente quer saber, eu quero saber tudo que é possível saber sobre isso. Pois, difícil. Tem coisa que a gente vai chegar e dizer, não sei. Por quê? Porque Deus não revelou. E essa é uma delas. Mas o fato dele não ter revelado, não significa que eu estou autorizado a negar que Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo. Portanto, Paulo, ele está chamando a atenção aqui para o livre ato
o livre e soberano ato de Deus de escolher a gente e exercer sua misericórdia sobre nós. Dê graças a Deus por isso. Mas eu queria que ele me explicasse por que essa ação é justa. Ele vai falar, não quero explicar isso, aceite. Segunda coisa que tem que estar no nosso coração aqui, irmãos, e isso não é só para esse texto, mas para todos. O que Deus faz, eleger, predestinar você antes da fundação do mundo em Cristo Jesus para ser santo e irrepreensível, não pode ser criticado, julgado por mim, por você, por outra medida, a não ser o próprio Deus revelado na Bíblia. Uma vez eu estava conversando com uma pessoa que não é da nossa igreja, e ele disse, Cris, não é possível que lá no céu eu vou conhecer as pessoas. Eu falei, a gente vai lembrar. Acho que a gente vai se lembrar, tem um monte de teoria sobre isso, mas é um lembrar sem pecado, porque lá não vai ter morte, choro, e mas eu não vou querer lembrar, como que eu vou lembrar? Aí, por exemplo, eu morro, no meu caso, eu morro, a Mariu está sem aliança, casa com outro, aí chega lá, ela fala, eu amo os dois, não vou querer lembrar nada, não vou, vai ter lembrança boa, mas vai ter lembrança ruim. Eu falei, meu irmão, é o seguinte, a gente não pode projetar as nossas expectativas no projeto de Deus, a gente tem que deixar a palavra alfabetizar a gente. Portanto, se falar de eleição, predestinação, que Deus escolheu ter misericórdia de quem Ele quer, é um problema para você, preste bastante atenção, as ações de Deus não podem ser julgadas por nada além da sua própria natureza revelada na Bíblia. Julgue Deus a partir dele mesmo, conforme a palavra. E não a partir de você, ou a partir de qualquer... Mas Deus, você acha que Deus, sendo amoroso, vai fazer? Não sei, vamos olhar na Bíblia. Porque o que o mundo diz que é bom, e o que o mundo diz que é ruim, nem sempre vai bater com os valores do reino. Então a gente precisa hoje ter esse nível de sujeição à palavra e dizer, deixa a Bíblia me alfabetizar. Não vou pegar outros valores, não vou pegar outra pauta, outra agenda para colocar no texto. Deus é livre e eu estou aqui para aprender dele. E a revelação dele é que vai moldar o nosso pensamento. E terceira e última coisa, irmãos, que eu quero terminar o sermão de hoje, é que nos cabe aceitar que a nossa mente é finita. Já disse isso, quero terminar aqui. E ela não vai compreender totalmente as coisas que Deus revelou. Mas no sermão de hoje, Deus quer que a gente veja duas coisas. Ele escolheu um povo, esse povo voltou as costas para ele, ele nos chamou nessa promessa. Porque ele nos elegeu e essa eleição é pessoal, e ele fez isso antes da fundação do mundo. Mas no tempo ele escolheu um povo, essa eleição ela é corporativa, e ele não pode negar. Ele não pode negar. Alguém já disse que se ele nega a eleição que ele fez do seu povo, ele também poderia negar a eleição que ele fez da igreja. Agora, o povo dele, dentro desse Israel étnico, tem um Israel espiritual do qual eu faço parte, e você também faz parte, mesmo que você não seja um descendente na carne de Abraão. Na promessa em Cristo Jesus. Cristo nos coloca nessa promessa. Celebre, ao mesmo tempo, saiba que Deus ainda tem o poder, a gente vai ver isso nos próximos capítulos, para trazer os galhos e colocá-los dentro desse Israel étnico, dentro desse Israel espiritual. Que a gente esteja aberto e comprometido com essa missão. Não apenas deles, mas de todas as línguas, povos, tribos, raças e nações. Segundo ponto, não olhe para a eleição e a escolha que Deus fez de você na eternidade como uma doutrina problema. Mas deixe que essa doutrina te cause louvor e adoração. Porque o Senhor me escolheu. Só por causa da tua graça, a tua misericórdia e a tua justiça. Se você está aqui, irmãos, se eu estou aqui, é porque Deus é misericórdia. Porque o que nós merecíamos, morte, separação total dele, por causa do nosso pecado. Onde é que está o nosso orgulho de dizer, é o que ele vai falar mais para frente, Lero, não é assim não, o senhor tinha que ter feito diferente. Que a gente se cale e diga a Deus, eu não te entendo,
mas o Senhor é um mistério revelado que me atrai. E ainda sem entender plenamente, isso não rouba de nós a gratidão e a adoração. Deus tem os caminhos dele, irmãos. Então hoje que a gente de fato não tenha orgulho de ser salvo, mas que a gente possa dizer, eu fui alvo da misericórdia antes da fundação do mundo. Deus me escolheu para eu estar em Cristo Jesus. Quem mais é escolhido? Não sei. E Ele não vai deixar você saber. Eu não vou gastar minhas fichas, gastar energia com quem não é escolhido. Deus não revelou isso para a igreja. Isso é problema, é prerrogativa, é conhecimento dEle. O que nós temos que fazer? Vá por todo mundo e pregue o Evangelho. Anuncie, faça discípulos de todas as nações, ensinando esse povo a guardar todas as coisas que Jesus Cristo ordenou, e fazendo discípulos e batizando esse povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem é escolhido dele vai vir pela pregação do Evangelho. E nós não vamos saber, porque os resultados pertencem ao Senhor. Então, se o teu fervor evangelístico e missionário está em baixa, eu não vou pregar, Deus é soberano, Ele vai trazer o povo para si. Não, Ele escolheu na eternidade, mas no tempo Ele diz, vocês têm que pregar, porque quem foi escolhido vai ser convencido pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, pelo anúncio da palavra. Então prega a palavra. E não deixe essa doutrina te deixar preguiçoso, sem ardor evangelístico e missionário, e nem tampouco dizer, é a doutrina problema, é a doutrina que nos causa adoração. Eu não fiz nada e Ele me escolheu. Eu não fiz nada, e Ele tem muitos outros escolhidos para trazer nesse plano. O que passar disso é conjectura da minha mente, e eu levo ela cativa diante de Deus para dizer, não alcanço teus pensamentos, não alcanço teus pensamentos, mas o que o Senhor me deu é suficiente para que eu viva e pregue. Amém? Deus nos tirou de casa hoje para ouvir isso, irmãos. Deus nos tirou de casa para ouvir isso. Deus não errou com as suas promessas. Deus quer trazer o seu povo para o conhecimento o Israel étnico, para o conhecimento do Messias, que a gente esteja comprometido com essa missão de anúncio do Evangelho. Deus não, a doutrina da eleição não é um problema, é algo que nos mostra a misericórdia de Deus de fazer as coisas por conta do seu próprio ser misericordioso, gracioso e bondoso. Nós éramos alvos da sua ira, todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas Ele decidiu ter misericórdia de quem Ele quis. Que a gente possa olhar e dizer, Deus, eu fui alvo da tua graça. Isso não é pouca coisa, irmãos. Onde estaria você se não fosse a graça de Deus? Nós não teríamos um Deus Pai para chamar de Abba hoje. Que isso nos traga gratidão. E a gente possa dizer, Deus, a tua misericórdia, o Senhor me deu o que eu não merecia. O Senhor nos deu o que nós não merecíamos. Vamos orar agradecendo a Deus? Muito obrigado, Senhor, porque as tuas misericórdias não têm fim. Nós ainda erramos, e às vezes andamos errante, mas o Senhor é um Deus gracioso, misericordioso, bondoso, e santo, que coloca a tua ira no cordeiro mudo que está lá na cruz, que foi para a cruz. E esse sacrifício eterno grita diante do Senhor. E graciosamente o Senhor nos dá o perdão. Deus, Paulo estava ali também por amor aos seus compatriotas, pensando, e esse povo? E nós também queremos estar aqui hoje, tantos séculos depois, sabendo que a promessa do Senhor não falha. Ajuda-nos a nos vermos nessa promessa de redenção que o Senhor deu a Abraão. Mas também ajuda-nos a ver que a tua eleição, Senhor Deus, além de pessoal, ocorrida na eternidade, ela ocorre coletivamente. E o Senhor fez a eleição daquele povo que precisa ouvir da mensagem do Messias. Dá-nos a graça de estarmos prontos para anunciar a mensagem que nos alcançou, a quem o Senhor quiser, ó Deus, dar a conhecer.
Deus, livra do nosso coração o orgulho do saber. Livra de nós também medir o Senhor por nós. Medir o Senhor pelo mundo. Medir o Senhor pela maneira do nosso pensar. Que a gente seja reverente e humilde para avaliar o Senhor somente na palavra como o Senhor se revelou. E aquilo que é mistério, mas está revelado, que o nosso coração se cale em Deuteronômio 29, e a gente diga: isso pertence ao Senhor, mas aquilo que Ele revelou pertence a nós, para que a gente possa anunciar. Deus, que a gente anuncie a Tua misericórdia, que a gente cante a Tua misericórdia, que a gente celebre o Deus misericordioso, que a gente celebre essa escolha graciosa que o Senhor fez para nós. E que isso, Deus, não nos endureça, não nos ensoberbeça, não nos deixe presunçosos, Senhor Deus, mas que a gente possa lembrar o que diz o salmista: cale-se diante dEle toda a terra, dobre os joelhos, e a gente possa dizer: o Senhor é um Deus sábio, grande, os nossos pensamentos não te alcançam, Senhor. Ajuda-nos também, Senhor Deus, a olhar a tristeza do pecado com, ó Deus, com convicção, Senhor Deus, e, ó Deus, que nos leva a abandoná-lo, porque, ó Deus, a dureza do coração nos livra de Ti. A dureza do coração, Senhor Deus, o pecado, ele nos, ó Deus, nos faz voltar as costas para o Senhor. O Faraó fez isso, Deus, resistiu ao Senhor, ó Deus. E um dia todos nós fizemos isso contigo, mas o Senhor teve misericórdia de nós e nos alcançou com tão grande salvação. Que a gente agradeça ao Senhor pela bênção da salvação, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo. Obrigado por essa bênção de poder ler a Tua palavra. Ajuda-nos a, Senhor, manter a nossa confissão, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, meus irmãos.